O custo da tua presença no governo acaba tendo um custo-benefício que não vale mais a pena. E você mesmo toma uma decisão de não continuar, entendeu? Doutor Carvalho, Chávez, Aliança Bolivariana, ALBA, vizinhos irrequietos. O Brasil tem 10 países vizinhos, vários desses governados por pessoas que se louvam de uma proximidade com o presidente Lula e fazem ações que muitas vezes o brasileiro olhando fica sentindo, poxa, esse sujeito está abusando do nosso país e o presidente Lula está deixando esse acontecimento prosperar, essa ousadia prosperar. Como é que vocês, no Palácio do Planalto, acompanham uma situação que envolve países limítrofes, países vizinhos, países historicamente amigos e, ao mesmo tempo, liderados por governos irrequietos? Mário, a questão da política internacional foi uma ênfase forte que o presidente Lula deu ao seu governo desde o início, por razões muito claras. Nós sabíamos que as mudanças econômicas que nós precisaríamos operar dentro do país dependiam, em grande parte, de um novo concerto internacional. Você precisava unificar a América do Sul, você precisava restaurar uma relação com a África. Eu sempre lembro que o presidente Lula foi o presidente que mais visitou a África, somando todos os presidentes da história do Brasil. O Lula é o presidente que mais visitou a África nesse tempo todo, e não foi à toa, não. No caso da África tem uma questão ética, de uma dívida histórica que nós temos com a África, mas também uma questão comercial. A nossa balança, a nossa relação de comércio com os países da África cresceu exponencialmente. E na América Latina, nós temos uma situação que você tem que construir unidade do Mercosul, da comunidade latino-americana, e você se depara com governantes, com países que têm características muito peculiares. Eu, sinceramente, não acho que o que há na América Latina seja necessariamente mal. Eu acho que, se você olhar o que é a história da Bolívia e pensar o que significa um índio ter chegado àquele governo, é muito importante, Mário. Se você pensar o que era a Venezuela antes do Chávez, eu não tenho nenhuma grande... Eu não sou fã do Chávez, tenho muita divergência, profunda divergência, mas se você olhar o que eram os governos venezuelanos antes do Chávez, ou vamos pegar o Paraguai aqui do nosso querido Bispo Lugo, tá certo? Eu acho que esses povos deram passos que são importantes, assim como Rafael Correa também no Equador. O presidente Lula funciona, Mário, como uma espécie de moderador desses presidentes. Eu vejo isso no dia a dia. O número de vezes que o presidente Lula fala por telefone com o Chávez, por exemplo, pedindo calma, fala com Obama, pedindo para compreensão com o Chávez e falando para o Chávez maneirar e ter cuidado em relação à nova esperança que pode significar o Obama para a América Latina, por exemplo. Vamos pegar depois o caso da Bolívia. Aquela insurgência da Bolívia em relação à Petrobras. Mário, não vamos esquecer que a Petrobras era uma multinacional presente na Bolívia com um comportamento muitíssimo semelhante à Repsol e às outras, ou seja, de exploração da principal riqueza que aqueles companheiros nossos têm, tá, em condições muito ruins. Assim como o Tratado de Itaipu também, nós temos que reconhecer. Mas eram contratos, não é? Eram contratos de países soberanos. Mas Mário, é verdade, você tem toda a razão. Mas contratos realizados por ditadores, muitas vezes, que venderam a sua pátria. E o Brasil tem o dever ético de ter a maturidade de rever esses contratos. O presidente Lula, me lembro muito bem naquele momento, disse, olha, peçam para eu brigar com Bush, peçam para eu brigar com os países da Europa, mas não me peçam para brigar com a Bolívia. É uma covardia. Nós temos que reequilibrar. Nos interessa, Mário, que nós tenhamos vizinhos bem-sucedidos. A pior coisa da tua vida é você ter um vizinho complicado. Não é. Na tua casa. Para o Brasil não é bom ter uma fronteira com um Paraguai instável, com uma Bolívia a todo momento cheia de problemas. Então, a nossa política tem sido uma política de muita paciência, de muito cuidado. Agora, no essencial, o contrato com a Bolívia acabou sendo refeito, mas foi mantido. Foi mantido um novo contrato, foi refeito um contrato, mas é um contrato. Então, eu acho que aí é um pouco de você trabalhar com a paciência e com a firmeza. Bom, o senhor mencionou Obama. Quando Obama diz que Lula é o cara, aquilo foi jogada política do Obama pela expressão do presidente nas suas incursões internacionais, uma jogada dele para estar ali ao lado de Lula, ou
é algo que ele realmente parecia sentir, estava embevecido, encantado por ver uma liderança da América do Sul com aquela expressão. Como é que o senhor interpretou aquilo? Não, essa história do cara, na verdade, foi uma brincadeira do Obama e que muitas vezes é transformada num símbolo, numa definição. Não é? Então não dá para superlativar também a importância dessa definição. Agora, o que ocorre, e aí eu sou testemunha, porque eu acompanho, sobretudo, os telefonemas e as visitas que aqui chegam, o presidente Lula se transformou, de fato, num personagem internacional importante. Isso eu acho que é um motivo de orgulho para nós, que um trabalhador brasileiro tenha conseguido, e não é por mérito só do presidente Lula, é por mérito do Brasil, da pujança da nossa economia, pela expressão democrática que nós conseguimos ser aqui na América Latina, pelo papel que nós passamos a ocupar, tá certo? E aí, o papel do Celso Amorim, o papel do Itamaraty, não pode ser desconsiderado. Não é à toa que um jornal americano agora sentenciou que o Celso Amorim é o melhor ministro de Relações Exteriores do mundo. O Celso é de grande habilidade, Maria Lídia. Ele foi um auxiliar e ele e o presidente Lula jogaram uma dupla muito grande. O respeito que o Sarkozy, o respeito que os principais líderes têm pelo Lula, eu tenho testemunhado isso, ele é real, o Lula se transformou numa personalidade. Mas além do respeito, o Sarkozy não é bem interesseiro? Qualquer país, Maria Lídia, é interesseiro. O Obama é interesseiro. Nós somos interesseiros, nós queremos vender o nosso peixe. O presidente Lula sai feito um mascate pelo mundo afora para vender os seus produtos. Todo mundo é interesseiro. Ai de quem não for interesseiro. Ao fim de um ciclo, no caso da política externa, de tentativa forte do Brasil de se aproximar e se articular com a China, há um sentimento de decepção pelas dificuldades que o ciclo engendrou e produziu? Eu não diria ainda de decepção, mas eu diria de preocupação. Quando agora esse dado, por exemplo, que a China passa o Brasil, no caso com a relação econômica com a Argentina, há um sentimento de preocupação, isso é real. Mas eu não diria ainda de decepção. Eu acho que é um processo que nós vamos ter que trabalhar que é uma competição muito dura com a China. Eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso comentarista político, Mauro Chaves, ele está em dócil, eu acho que ele está louco para falar da campanha, da sucessão presidencial, sua praia, Mauro. E nós voltaremos num instante, exatamente começando por aí. Se de fato foi dada a largada e se os limites da legalidade estão sendo respeitados ou se está havendo o abuso que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal destacou. Nós voltaremos já já, nesse Em Questão Especial, com o Dr. Gilberto Carvalho, que é chefe de gabinete da Presidência da República.